Nesse ambiente abençoado, a palavra de Deus é pregada com responsabilidade e muita graça. E é este compromisso que nós queremos levar até você e a sua família. Comprometidos com a palavra, o nosso programa diário. As pessoas às vezes elas aceitam a Jesus, mas elas não fazem a outra parte, que é descer as águas. Então faça isso, né? Você que está aí não decidiu ainda, é cabeça dura, não tem motivo para você não descer as águas do batismo. Vem conversar com um dos nossos pastores, vem conversar comigo, e aí nós vamos esclarecer para você, e você vai poder descer as águas do batismo. Amém? Deus abençoe você, gente. Vão em paz, uma vida abençoada em nome de Jesus. Depois pega lá com o pessoal, faltou para vocês. Amém? Agora eu quero que todos se coloquem em pé na presença de Deus. Nós vamos agora para a palavra de Deus. Nós vamos agora ter um tempo. Hoje é ceia. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, a palavra de Deus, e abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Verso 35 a seguir, nós vamos ler um trecho da palavra de Deus. Marcos 4, 35. Dá um glória a Deus aí, pelo menos, irmão. Às vezes aqui a gente precisa quebrar, às vezes, a dinâmica do culto, né? Para poder ficar livre depois para o final. Então ficar um pouquinho. A gente gosta da igreja fervorosa, né? Então a gente acaba estranhando um pouquinho. Capítulo 4, verso 35, diz assim: naquele dia, fala comigo, naquele dia. Ouça, sempre tem um dia, quem sabe não é hoje o dia que Deus escolheu para mudar a história da tua vida. Quem sabe não é hoje o dia que Deus escolheu para marcar a sua vida. Naquele dia, sendo já tarde. Algumas versões vai dizer assim: naquele dia ao anoitecer, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para o outro lado, para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, e os discípulos o acordaram e lhe disseram: mestre, o Senhor não se importa que nós vamos morrer, que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. E então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos, tímidos, temerosos, vacilantes, vacilão, A Bíblia não fala isso, mas dá para entender. Como é que ainda vocês não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Diga amém. Diga para a pessoa que está ao seu lado: esse é o meu Jesus. Agora sente na presença de Deus. A verdade, irmãos, é que nós estamos vivendo um tempo em que sentimentos contraditórios dominam as nossas mentes e os nossos corações. Isso porque nunca nós vivemos um tempo como este, onde estamos tão vulneráveis. O ser humano nunca foi tão vulnerável no que tange, no que diz respeito às suas emoções, aos seus sentimentos. A verdade nua e crua, amados irmãos, é que as nossas emoções estão à flor da pele.
Nós nos descontrolamos por qualquer coisa. Aí tem a música da doida lá. Ah, que é isso? Elas estão descontroladas. Brigamos por qualquer coisa, sim ou não? Qualquer pé de galinha dá uma sopa para quem gosta, dá uma canja para quem gosta. Nós nos irritamos facilmente com situações, com pessoas com coisas do cotidiano. E a verdade, irmãos, é que o ser humano nunca esteve tão mal como nos dias atuais. Essa é a verdade. Somos afligidos em todas as áreas da nossa vida, corpo, alma e espírito, na tricotomia do ser. Somos afligidos no corpo através das enfermidades, e elas são muitas, e os vírus eles vão sofrendo mutações, e a ciência fica atônita atrás de cura para os, e mal curou uma, mal achou a cura para um, já vem 2, 3, 4, 5. Um mesmo vírus sofrendo mutações terríveis, dizimando populações, como ainda recentemente estamos ainda sofrendo as consequências de um Covid, de um coronavírus. Sofremos as consequências do nosso corpo físico pelo mau uso do corpo. Somos abalados nas nossas emoções, na nossa alma. Fantasmas psicológicos, tatuagens na alma, fragilizados, cheio de não me toques. Somos fragilizados também no nosso espírito, e isso deve-se ao afastamento do ser humano do seu Criador, porque o livro do profeta messiânico Isaías vai dizer no capítulo 59 que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa abençoar, e os seus ouvidos não estão fechados para que não possa ouvir, mas os vossos pecados ou as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Ou seja, o ser humano está afastado de Deus. Nunca se ouve tanto Deus. Há Deus para tudo quanto é gosto. Gente, o ser humano é um ser religioso. A verdade é que nós temos muitas religiões, muitas doutrinas. Existe Deus para tudo quanto é gosto, santo para tudo quanto é gosto. Se fosse elencar os tipos de santo que tem aí, gente, meu Deus do céu, é santo para tudo. E o ser humano nunca se falou tanto que está com Deus, tem Deus, vive com Deus, mas nunca esteve afastado tanto de Deus como hoje. E aí nós queremos sorrir e não conseguimos sorrir. E quando nós fazemos esse sorriso teatral, muitas vezes, esse sorriso amarelado, quase que artificial, que alguns chegam a dizer aquele sorriso Colgate, que as pessoas sorriem mesmo sem querer sorrir. Isso porque nossas alegrias são quase que sempre interrompidas pelas tristezas da vida, e são muitas as tristezas da vida, e eu poderia elencar um monte delas aqui, mas vamos ganhar tempo, porque você já sofreu na pele muitas delas. Queremos ser bons, mas quando nós vemos e quando nós percebemos, a ruindade, o velho homem acaba prevalecendo na maioria das vezes. Queremos fazer aquilo que é certo, mas ali na frente fazemos o que sabemos que é errado, que é condenável. E aí, irmãos, eu estou na introdução ainda. O sentimento de tristeza, de abandono, de vazio predomina, e a vida de muitas pessoas, e muito mais em algumas épocas do ano. Você já percebeu isso? Quando vamos chegando cansados, principalmente final de ano, chega outubro, novembro, dezembro, a gente vai chegando cansado. Talvez alguém levante a mão e diga assim: pastor, não precisa nem chegar em outubro e novembro, já estamos só em abril e eu já estou todo esgualepado, mais quebrado que arroz de terceira. Vamos chegando cansados, frustrados, porque planejamos e até agora não conseguimos realizar. E as promessas de final de ano, sabe aquelas promessas de final de ano? Quem já fez promessa final do ano? Esse ano vai, não foi. Esse ano eu vou, não foi. Esse ano eu vou fazer, não fez. Esse ano eu vou melhorar, não melhorou. Esse ano eu vou na academia, não fez academia. Esse ano eu vou parar de comer. Está comendo mais do que, está comendo até o prato. Esse ano eu vou ser melhor, não é.
Esse ano eu vou fazer ITQ, não fez. Esse ano eu vou ser mais crente na igreja, não é. E as promessas de final de ano vão ficando pelo caminho, ao longo dos meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, e vai, você vê, irmão, para muitas pessoas, então, que estão vivendo momentos como esse, Deus tem uma palavra de ânimo para você nessa noite. Deus tem uma palavra de fé para você nessa noite. Eu preciso dizer aqui, irmão, que Deus se importa com você. Eu vou repetir: Deus se importa com você. Para ficar mais didático, olha para o seu irmão e diga: Deus se importa com você. Atenção, sua vida não está selada para o fracasso. Sua vida não está selada para a derrota. Não se alimente de absinto. Não construa muros de lamentação. Para de ficar fazendo arquivos de mágoa nas memórias da sua mente e de sua vida. Então, na mensagem de hoje, nós vamos ver, irmãos, que tudo o que acontece em nossa vida está diante daquele que prometeu cuidar de nós. Porque a Escritura vai dizer no Evangelho de Mateus capítulo 28, verso 20: e eis que estou convosco só no dia que você estiver dentro da igreja, no culto de celebração. Sim ou não? Não. E eis que estou convosco só no dia da ceia. Eis que estou convosco todos. Fala comigo, todos. Sabe o que é todos? É todos. Você não percebeu, mas no dia mais difícil da sua vida, pode ter faltado o pai, a mãe, os amigos, aqueles que dizem que são amigos, aquelas pessoas, pode ter faltado todo mundo. Você não percebeu, mas Deus estava lá. E porque Ele estava lá, você está aqui. Vou repetir: porque Ele estava lá, é porque você está aqui hoje, irmão. Se não fosse Ele lá contigo, certamente você não estaria aqui hoje. Então nós vamos ver que tudo o que acontece em nossa vida está diante daquele que prometeu cuidar de nós. E apesar de não estar na Bíblia, como muita gente acredita que está na Bíblia, nenhuma folha da árvore cai. Não está na Bíblia, viu, gente? Nenhuma folha da árvore cai se não for pela vontade de Deus. E essas verdades nos ensinam que a cronologia bíblica foi preparada por quem? Pelo Espírito Santo. Entenda, Deus nunca agiu fora do tempo. Deus não age fora do tempo. Deus tem o tempo dele agir. Jesus nunca fez um sinal fora do tempo. Cada palavra de Jesus, cada passo de Jesus, cada viagem de Jesus, cada encontro que Jesus tinha com um tipo de pessoa que ele encontrava, tinha uma razão de ser. Você está aqui nessa noite, não é porque você só decidiu vir, não. A parte boa é que você decidiu vir. Mas sabe quem te convenceu? Às vezes você estava em casa, você estava lá cansadão, comeu tanto macarrão que ficou lá empachado lá no sofá, nem sei se é assim que fala. Hoje eu não vou para a igreja, hoje o dia está bom para ficar em casa, vendo Curitiba ganhar do Botafogo, que não ganhou, mas tudo bem. Eu vou ficar em casa. E aí falou para a mulher, vai para a igreja que eu não vou. E aí de repente você vai, toma um banho, se arruma, a mulher fala: marido, você está doido? Você falou que não ia para a igreja? Aí você fala para ela: mas eu vou para a igreja, mas eu não falei com você, alguém te ligou, o pastor chamou você, alguém vai ter alguma coisa? Não, o Espírito Santo me convenceu e eu vou para a casa de Deus. Aí o Espírito Santo começou a mandar mensagens para você: vai para a minha casa, vai para a minha presença, porque a minha presença te cura. Vai na minha presença, porque o sangue de Jesus te cura, o sangue de Jesus te liberta, o sangue de Jesus te abençoa. O sangue de Jesus está aqui nessa noite, meu irmão. O poder do Espírito Santo está aqui nessa noite, irmão. E você pode receber a tua bênção nesse lugar. Então Jesus nunca fez nada fora do tempo. Veja, por exemplo, amados, o episódio da ressurreição do amigo Lázaro. Olha o exemplo da família de Lázaro, a família chegada de Jesus, capítulo 11, verso 6, vai dizer assim: ouvindo, pois, que estava enfermo, porque quando Lázaro ficou enfermo, logo a irmã Marta e Maria mandaram um recado, mas Marta manda um recado para Jesus e diz assim: Jesus, vem, corre, atender o Lázaro, vem orar pelo Lázaro, vem orar pelo teu amigo, vem fazer uma visita, porque o Lázaro está enfermo, e a enfermidade é grave, ele vai morrer. Sabe, queridos, a Bíblia vai dizer, no versículo 6, e ouvindo, pois, que estava enfermo,
ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Quantos dias? 2. Alguém poderia pensar, muito amigo, hein? Porque se alguém mandasse um recado para você dizendo assim: olha, vem amanhã cedo no hospital, ou acabando o culto, se puder vir agora, porque teu amigo vai morrer, o parente vai morrer. Aí você manda um recado e diz assim: não, vou ficar, ou nem manda o recado, você fala: não, vamos ficar aqui mais 2 dias. Legal, hein? Humano. Mas foi exatamente o que Jesus fez. E aí nós vamos ver a família de Lázaro passando pelas fases da vida que muitos de nós passamos na vida. A família de Lázaro passou pelo primeiro momento que fala da esperança. Fala comigo, esperança. Porque quando Marta manda chamar Jesus e fica esperando, ela tem esperança. Fala comigo, esperança. A esperança é maravilhosa, irmão. A Bíblia vai dizer no livro de Provérbios que a esperança que se retarda deixa o coração doente e enfermo, mas o desejo atendido é a árvore da vida. Ou seja, aquela irmã, Marta e Maria, elas estavam na expectativa da vinda de Jesus. Elas estavam na expectativa que o amigo Jesus chegasse logo. Eu fico pensando assim, será que ele não vai vir? Eu fico pensando elas preparando o cafezinho, eu fico esperando elas esperando Jesus. Eu fico pensando elas esperando Jesus. E Jesus demora. A Bíblia vai dizer que do nível da esperança agora elas estão passando para o nível da tristeza. Primeiro o nível da esperança, segundo o nível da tristeza. Por quê? Porque Jesus não veio e morreu o irmão, Lázaro morre. E agora eles enterram Lázaro. E em terceiro lugar, a Bíblia vai nos mostrar, vai nos revelar que essa família, ela passa pelo nível da esperança, pelo nível da tristeza, e agora ela passa pelo nível da alegria. Por quê? Porque Jesus chega. E quando Jesus chega, irmão, quando Jesus chega, a tristeza se transforma em alegria, o choro se transforma em riso. Quando Jesus chega, a morte se transforma em vida, a doença se transforma em um corpo sarado. Sabe, queridos, e a Bíblia vai dizer que Jesus curou Lázaro. Você conhece, Jesus ressuscitou, não é que curou, Jesus ressuscitou Lázaro. Então veja também o episódio das bodas em Caná da Galileia, quando Jesus fala para sua mãe: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Quando a mãe de Jesus fala para ele: acabou o vinho nas bodas em Caná da Galileia. O primeiro milagre de Jesus lá na cidade de Caná, num casamento. Jesus vai fazer o seu primeiro milagre, e quando está rolando a festa, está tudo bom na festa, está tudo gostoso na festa, manda um recado para Jesus. A mãe de Jesus chega para ele e fala: filho, temos um problema, acabou o vinho e vai dar problema. E Jesus olha para a mãe dele e fala: mulher, o que tenho eu contigo ainda não é chegada a minha hora. Ora, meu irmão, o que me faz entender e te faz entender que quem faz uma afirmativa como essa, ainda não é chegada a minha hora, é porque sabe a hora que tem que ir, sabe a hora que tem que se manifestar, sabe a hora que tem que chegar, sabe a hora que tem que fazer. Jesus sabia todas as coisas, porque Ele é o Pai da eternidade. Eu falei domingo passado, o Pai da eternidade, Príncipe da paz, porque o menino nasceu, Isaías 9,6, o menino nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Então quem não entende essa verdade, aqui eu saio da introdução e já vou entrar mais para o corpo da mensagem. Quem não entende essa verdade vai correr o risco de cair em momentos de desespero, como muitos estão vivendo aqui. Quem não entende essa verdade do Evangelho, da Bíblia, quem não entende essa verdade absoluta que Deus é o Senhor do tempo, que Jesus tem o tempo nas mãos, corre o risco de viver momentos de angústia, de desespero, e pode acabar envolvido pelo sentimento, atenção, pode acabar envolvido pelo sentimento de abandono, pode acabar envolvido pelo sentimento de esquecimento. Deus se esqueceu de mim. A Escritura vai dizer assim: pode uma mãe e um pai se esquecer do seu filho que coloca no mundo, mas a palavra vai dizer assim, Deus dizendo: eu não me esqueço. Salmo 34:19 vai dizer assim: muitas são as aflições de quem? Do justo, mas o Senhor o livra de todas. Eclesiastes 7:14 vai dizer assim: quando os seus dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere, porque Deus fez tanto um quanto ao outro, para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro. Então vale relatar aqui, voltando ao texto principal que nós lemos esta noite, o texto de Marcos vai falar naquele dia. Fala comigo, naquele dia. Alguém pode me dizer que dia era esse? Era um dia em que tudo parecia igual. Sabe aqueles dias que parecem tudo igual, irmão? Rotina. Fala comigo, rotina. Exatamente, parecia tudo igual naquele dia. A Bíblia não fala que era um dia especial, não fala que era um feriado santo, um dia santo.
uma das festas do povo de Israel, judaicas. Não, naquele dia em que tudo parecia igual, normal, rotina, naquele dia na agenda de Jesus estava tudo dentro da normalidade. Naquele dia a Bíblia vai dizer, sendo já tarde, tem coisas em sua vida que parecem estar fora de controle, irmão. Ouça o que eu quero lhe dizer, tem coisas na sua vida, na sua casa, na sua família, que parecem estar fora do controle, parece que passou do tempo. Não vai mais dar não vai dar tempo. Eu já devia ter feito, já devia ter acontecido, isso já é passado, é coisa do passado, já devia ter acontecido. Sabe aquela conversa de que a gente fica falando aqui, já devia ter acontecido, não vai mais dar tempo, eu já estou velho demais para acontecer isso na minha vida. Mas eu digo para você, irmão, que tudo está dentro da cronologia de Jesus, tudo está dentro da agenda de Deus. E se você crer, irmão, a tua vida está na mão de Deus. E se está na mão de Deus, está tudo certo, irmão. Mas o Espírito Santo mostrou para Jesus, naquele dia, era um dia comum, mas o Espírito Santo mostra para Jesus, revela para Jesus, que do outro lado do mar, havia um homem que precisava de ajuda. Um homem que não vivia uma existência condenada, preso a correntes, sem alvos, um homem sem objetivo, afastado da família, sem futuro, afastado do carinho da esposa, afastado do carinho dos filhos. Para aquele homem também era um dia comum, igual aos outros. Quem sabe acordou na segunda-feira e levantou e disse assim: hoje é mais um dia comum, mais um dia vazio, mais um dia sem alegria, mais um dia sem saúde, mais um dia sem paz, mais um dia sem comunhão, mais um dia de inferno na minha vida, mais um dia de agitação na minha vida, mais um dia de gritos na minha vida, mais um dia onde vão tentar me espancar por conta do Satanás que entra no meu corpo. Mas o que aquele homem não sabia é que o milagre dele estava a caminho. O que aquele homem não sabia é que naquele dia a sua libertação já estava na agenda de Jesus Cristo. Posso falar, irmão? Tem uma palavra para você hoje, posso falar ou não? Você é um milagre com data marcada para acontecer. Eu vou repetir: você é um milagre com data marcada para acontecer. Quem sabe você veio aqui nessa noite para mais um culto de ceia. Querido, quem sabe você veio aqui nessa noite para mais uma reunião. Quem sabe você veio nessa noite aqui para cumprir a tabelinha. Sabe a tabelinha? Cumprir a tabelinha, a regra. Eu tenho que ir na igreja porque se eu não for vão falar mal de mim. Crente não pode faltar ceia. Eu vou na igreja porque senão... Eu vou na igreja por um produto de um legalismo religioso. Disseram para você: vai na igreja porque se você não for você vai ser amaldiçoado. Isso é produto de um legalismo religioso. Vai na igreja porque se você for vai acontecer isso. Produto de legalismo religioso. Quem sabe você hoje viveu mais um daqueles dias, quem sabe dentro da sua casa, mesmo sendo um domingo, quem sabe você viveu um domingo complicado, em família. Mas mesmo diante de tantas coisas, irmão, tantas lutas que você teve durante a semana, você veio, tantas contrariedades que você teve na sua vida, você chegou aqui. E sabe o que é interessante? A Bíblia vai dizer assim: naquele dia, ao anoitecer, o que me faz entender e te faz entender que era a noitinha. A despeito de todas essas coisas, irmão, você veio nessa noite, ao anoitecer. Você chegou aqui no princípio da noite, no comecinho da noite, finalzinho da tarde. Olha que coisa interessante. Naquele dia é um dia e o dia é hoje. Fala comigo: o dia é hoje. Em segundo lugar, você veio ao anoitecer. Ao anoitecer. Então já temos, irmão, hoje nós estamos mais do que nunca firmados na palavra, irmão. Hoje o milagre está facinho, irmão. A bênção que você precisa está fácil, irmão. Ao anoitecer, quando Jesus diz isso, ali na verdade começou o milagre na vida daquele homem. Sem mesmo ele saber, Jesus já estava trabalhando para a sua libertação. Eu vim falar uma coisa para você, irmão. Você nem sabia, mas Jesus já estava trabalhando para trazer uma bênção para a tua vida no dia de hoje. Tem 3 que concordar. Você nem sabia e Jesus já estava trabalhando para trazer uma libertação para a tua vida no dia de hoje. Você nem sabia e o Espírito Santo já estava falando comigo o que falar para você receber um milagre. Meu Deus.
Irmão, isso é só Deus que pode. Às vezes as pessoas chegam aqui no final do culto e falam assim: pastor, parece que o Senhor falou minha vida inteirinha hoje. Não, não é, eu não sei, eu não tenho uma bola de cristal não, meu irmão, mas eu tenho o Espírito Santo, e o Espírito Santo te conhece, irmão. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe qual é a bênção que você precisa, e se Ele te trouxe é porque certamente Ele tem algo para fazer na tua vida, Ele tem algo para fazer na tua casa. Vamos aplaudir Jesus bem forte, glorifica se você pode aí, irmão. É o tempo de Deus, é o tempo de Jesus. Com Jesus não vale aquela máxima, meu irmão: vamos dormir que amanhã nós resolvemos. Sabe aquele negócio? Vamos dormir que amanhã nós resolvemos. Com Jesus não vale essa máxima. A tendência nossa é deixar tudo para amanhã. A tendência nossa é deixar tudo para depois. A tendência nossa é prorrogar, é protelar, procrastinar, sempre deixando para amanhã. Sabe, eu fico pensando aqui, irmãos, que se Jesus fala assim, ó: naquele dia, sendo já tarde, disse aos seus discípulos: passemos para outra margem, passemos para o outro lado. Ou seja, já é tarde. A embarcação de Jesus não era um Titanic, e mesmo o Titanic afundou. Foram falar bobeira, afundou o Titanic. Mas mesmo assim não era um iate, não era um barco cheio de modernidades. Mas Jesus fala para os seus discípulos: vamos passar para o outro lado, vamos passar para outra margem. Ou seja, irmão, você acha que a noite era convidativa para fazer uma viagem de barco? Não dá para esperar até amanhã cedo? Não dá para esperar clarear o dia? 4 horas da manhã a gente sai. Quando começar a clarear o dia, a gente sai e vamos para lá. Agora de noite não dá, de noite é perigoso. Sabe, tem coisas que é melhor deixar para depois, tem coisas que é melhor deixar para amanhã. Não, mas Jesus mostra que não, que com Ele não vale essa máxima. Jesus não estava num navio cercado de conforto, era simples, tudo ali contribuía para a espera. Fala comigo: espera. Mas para quem está enfermo não pode esperar. Para quem está doente a espera é complicada. Para quem está precisando de um milagre, a espera muitas vezes é terrível. Eu já falei aqui, eu escrevo num dos livros, eu acho que é no Sabotadores do Propósito, meu 6º livro, se não me falha a memória, é o 5º, não me lembro bem. Eu falo lá sobre o tempo e as estações. Sabe, o tempo ele pode ser seu amigo, como ele pode ser seu inimigo. Hoje eu estava vendo o jogo em casa com meu menino, e o Curitiba fez um gol lá aos 37 do primeiro tempo. Aí eu olhei para o Rodrigo e falei: será que não dá para acabar o jogo já? Faltava ainda um tanto do primeiro tempo e o segundo tempo todo. Por quê? Porque o tempo já era meu inimigo. Quanto mais o tempo ficasse, mais nós corríamos o risco de levar gol. Agora, se nós tivéssemos levado o gol primeiro, o tempo seria meu amigo, porque quanto mais tempo eu tiver para empatar, melhor. Então o tempo, dependendo da situação, ele é teu amigo, e dependendo da situação, ele é teu inimigo. E tudo ali contribuía para a espera, porque é fácil deixar uma tarefa para o dia seguinte, principalmente quando nós não temos mais esperança de mudança, principalmente quando nós não temos mais esperança de cura, principalmente quando nós não temos mais esperança de libertação. Então nós vamos deixando para depois, vamos ver onde é que vai dar, porque já estamos acostumados com esse tipo de vida. Eu já estou acostumado com esse tipo de vida. Aqui é minha estrutura, é minha vida. Eu já cansei, eu já sei. Eu estou cansado, mas eu já sei lidar com essa situação. Eu já apanhei tanto da vida. Aqui, ó, pode ficar tranquilo. Porque quem já não ouviu, né, irmão? Já é tarde. A versão vai dizer: sendo já tarde, é tarde. Quem sabe você está vivendo essa palavra na sua vida, irmão. Você que está aqui, está vivendo uma palavra na sua vida, achando que não tem mais jeito, achando que não tem mais jeito para o casamento está com 20 anos e agora está na beira do divórcio. Quem sabe você acha que não tem mais jeito para uma vida profissional, porque você já passou da idade limite para ser um irmão. Posso falar uma coisa para você? Sim ou não? Posso ou não posso? A especialidade de Jesus é essa que você está precisando, irmão. Só tem um aleluia aqui. A especialidade de Jesus é essa que você precisa. 10:27 da escritura vai dizer do evangelho de Marcos: Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Sabe, alguém vai dizer: já estou velho, o tempo passou. Davi esperou muitos anos para reinar, gente. A gente olha a Bíblia, e quando você olha a escritura sagrada, você pensa que as coisas aconteceram assim como num passe de mágica. Quem sabe Davi poderia pensar que nem tempo mais teria para reinar. José esperou 13 anos, governou
por 80, ou seja, José esperou 4.745 dias para viver um propósito. 4.745 dias para viver um propósito. Mas quando o propósito se manifestou na vida dele, ele viveu 29.200 dias. Eu quero falar uma coisa para você, irmão. Quando a bênção de Deus se manifesta na vida de uma pessoa, não se preocupe com o fator tempo, não se preocupe com o fator idade, irmão, porque quando Deus se manifestar na tua vida, como precisa se manifestar, e quando você der liberdade para que Ele se manifeste, a coisa vai ser tão doida, que o que você não viveu em 30 anos vai ser tão intenso que em 10 anos você vai viver e vai falar assim: meu Deus, parece que eu vivi 50. Porque quando vem a aceleração do céu na vida de uma pessoa, irmão, meu Deus, o final das últimas coisas é melhor do que o começo, irmão. Deus tem algo para fazer na tua vida, Deus tem algo para fazer na tua casa, Deus tem algo para fazer com teus filhos, Deus tem algo para fazer com o teu casamento, Deus tem algo para fazer com as tuas finanças. Irmão, fica tranquilo, irmão, se Deus te chamou, no tempo certo vai acontecer. Prepare-se para viver os melhores anos da tua vida, prepare-se para viver os melhores dias da tua vida aqui na terra. Prepare-se para desfrutar o melhor de Deus. E para com essa conversa de que não vai dar tempo, irmão. É exatamente nessa hora que nós achamos que já é tarde, que tudo está perdido, que Deus dá uma ordem, que Jesus dá uma ordem. Passemos para o outro lado. Há um texto na Escritura Sagrada que vai dizer que os discípulos chegam no clarear da madrugada, na praia, decepcionados, tristes, trabalharam a noite inteira, eram homens experientes, mas eles não pegaram nada, não pegaram nem um peixinho, não pegaram nada, e aí eles estão lavando as redes, e Jesus se manifesta nessa hora para eles. Que hora? A hora que eles estão lavando as redes, a hora que eles dizem que não tem mais peixe no mar, que essa hora já não dá. É nessa hora, irmão, que você fala que não tem mais. Atenção, é nessa hora que você diz que não tem mais jeito, é nessa hora que você diz que não vai acontecer, é nessa hora que você diz que já era, é nessa hora que Jesus resolve aparecer. Os discípulos estavam lá lavando as redes, e quando eles estão lavando as redes, eles estão representando um tipo de gente que tem dentro da igreja, que trabalha e não vê o resultado do seu salário, não vê o resultado do seu trabalho. Decepcionadas, tristes, trabalham e não pegam um peixinho. E é nessa hora que Jesus, quando eles estão, quem sabe, eu vim falar nessa noite, irmão, quem sabe alguém aqui está lavando as redes e está dizendo assim: acabou, não tem mais jeito, essa hora não vai mais nada, não vai mais dar nada. Eu vim dizer para você que é nessa hora que Jesus está se manifestando aqui nesse lugar, irmão. E Jesus disse: lance a rede à direita do barco. E a Bíblia diz que o barco onde eles estavam quase veio a pique, porque a rede deles quase estourou. Sabe, queridos, ouça, não é só o diabo e os problemas que afundam o homem. A bênção de Deus, se você não cuidar, ela te afunda também. Porque não basta receber, tem que estar preparado para receber. Você entende isso? Eu vou tentar explicar para você de uma forma melhor. Há muita gente que pede para enriquecer na igreja, mas Deus, que sonda o coração, sabe que se enriquecer essa pessoa, no outro dia ela some. Então como Deus não quer te perder, é melhor deixar você do jeito que está. Porque nós não sabemos lidar muitas vezes com as bênçãos. Por isso nós precisamos estar preparados para receber aquilo que Deus tem para nos entregar. Eu quero profetizar que Deus vai te preparar para receber tudo que você tem da parte dele. E não espere coisa pouca de Deus, porque quando Deus vem, irmão, Deus é um Deus de exagero, irmão. Deus é um Deus de exagero. Quando Ele abençoa com força. Com Deus não tem economia, não tem sobra. Tem 7 pessoas, faz 7 bifinhos para cada um comer e ficar morrendo de vontade de comer o do outro. Não, com Deus, se tem 7, Ele faz 14, Ele faz 21, que sobra. Quando Deus trabalha com sobra, irmão. A Bíblia vai dizer que na multiplicação sobrou 12 peixes, sobrou 12 cestos. Jesus multiplicou o pão, a turma foi abençoada, a turma comeu e sobejaram 12 cestos cheios.
Alguns teólogos vão dizer, e aí já é uma viagem, né, que eles fazem, já viajam na maionese, que Jesus deixou 12 cestos, um para cada discípulo, porque eles trabalharam, então Deus não deixa ninguém trabalhar sem receber o seu salário. Mas a verdade, irmãos, é que Jesus abençoou tanto a vida daqueles homens, porque eles foram na obediência. Fala comigo, obediência. Jesus olha para os discípulos, e os discípulos olham para Jesus e falam assim: Rabi, é sério isso? Eu estou cansado. Quem se sente cansado? Não precisa levantar a mão, eu estou cansado. Trabalhei a noite inteira, joguei a rede, puxei a rede, armei os negócios, eu não sei, eu não entendo nada. Eu sou um zero à esquerda de pescaria, irmão. Pensa num cara zero à esquerda de pescaria, está aqui. Mas lançamos a rede, trabalhamos a noite inteira, suamos, cansamos. E agora o Senhor chega aqui em Mar Alto, Jesus. Não temos nem combustível mais. Eu fico aqui pensando os discípulos, mas sobre a tua palavra. Fala comigo, palavra. Fala forte, palavra. Você só precisa de uma palavra de Jesus, então o milagre acontece. Jesus, sobre a tua palavra. Por quê? Porque Pedro, desde criancinha, ele aprendeu com os rabinos que aos mais velhos nós precisamos fazer caso e precisamos ouvi-los. Eu fico pensando que Pedro deve ter olhado para Jesus e falado: ô Jesus, não falou, mas pensou: ô Senhor, o Senhor entende de escritos rabínicos, da Torá, o Senhor é mestre na Bíblia, o Senhor é mestre nas escrituras. Agora de peixe quem entende somos nós é que somos pescadores. Agora o Senhor veio querer dar uma ordem para nós voltar lá, mas sobre a tua palavra nós vamos. Irmão, posso falar uma coisa? Se Jesus falar, faça, irmão, fica quieto e faz. Quando estão enchendo as talhas que eram para a festa das purificações, lá nas bodas em Caná que eu falei aqui, os garçons estavam enchendo as talhas. Aí eu fico pensando que um deve ter olhado para o outro, o pastor Áureo, e falou assim: mas escute, o que acabou na festa? Acabou o vinho. E o que nós estamos fazendo? É água, é pura água. Aí o outro olhou para um olhou para o outro e falou assim: olha, eu não sei, mas se Jesus mandou, vamos ficar quieto e vamos fazer. Você sabe qual é o nosso problema? Pergunte qual. Nós queremos um milagre e nós queremos ainda dar a receita para que o milagre aconteça. Nós queremos um milagre e queremos dar a receita para que Jesus faça o milagre na nossa vida, irmão. A receita quem dá é Ele, irmão. Quem já foi no médico, levanta a mão. Tem uns enxeridos que falam: não, doutor, não é esse remédio não, põe outro aí. Manda tomar um antibiótico. Não é antibiótico que precisa, é só antialérgico. Querem dar ordem para o médico. Eu fico pensando os discípulos querendo ensinar Jesus. E aí a Bíblia vai dizer que eles vão ao Mar Alto. Eu já vou acabar, diga graças a Deus. Bom, aleluia. Vai ao Mar Alto. E eles vão ao Mar Alto e a Bíblia vai dizer que veio muitos peixes. Fala comigo, muitos peixes. Não, só quem falar vai receber. Muitos peixes. Muitos peixes. A Bíblia vai dizer que veio tanto peixe que a rede quase rasgou. Você sabe por que a rede quase rasgou? Me pergunte por quê, pastor. Porque eles tinham a rede fraca. A rede deles era fraca. E por quê? Porque a rede era fraca? Porque eles não eram generosos. E eu vou encerrar aqui dessa parte do versículo, que a Bíblia vai dizer que encheu e eles tiveram que chamar os outros amigos para ajudar. Por que eles quase afundou o barco, quase a rede arrebentou? Porque eles não tinham o coração generoso. Que a Bíblia vai dizer que quando eles chegam na praia, eles devolvem, eles repartem. O texto vai dizer que repartiu esse aqui, você leva 10, você leva 20, a tua família maior leva 15, e aí ninguém lembrou de dar nada para Jesus. Posso falar, irmão? Você está aí ou não? Alô? Posso falar? A forma que você trata aquilo que Deus te dá vai definir se você vai continuar recebendo ou não. Vou repetir. A forma que você trata aquilo que Deus coloca na tua mão vai definir se você vai continuar recebendo ou se vai parar. A Bíblia vai dizer que um dia o povo de Israel se enjoou do maná do deserto. Para pensar, gente. Pão da padaria celestial. Padaria celestial enviando pão quentinho. Alguns estudiosos vai dizer que parecia uma flor de baunilha.
Pensa que coisa deliciosa, um pãozinho com sabor de baunilha, um maná que Deus mandava. A Bíblia vai dizer que o povo enjoou. Irmão, pode alguém enjoar da bênção de Deus? Olha que doido. Enjoou da bênção de Deus. Então a Bíblia vai dizer o seguinte: já que vocês enjoaram, já que vocês não foram agradecidos, a partir de hoje, se virem. Cuidado, irmão, porque se você continuar reclamando, Deus pode fazer cessar a bênção na tua vida. Sabe, queridos, e a Bíblia vai dizer, eu encerro, que do outro lado do mar tinha um homem cheio de demônios. E estar do outro lado não é fácil, irmão. Estar do outro lado é estar lutando sozinho. Estar do outro lado é estar sem oportunidades na vida, sem cobertura. E é muitas vezes esses sentimentos que dominam a nossa mente. Sabe, queridos, deixa eu falar uma coisa aqui para muitas pessoas. Deus sabe que tem muitas pessoas que dizem assim: eu estou lutando sozinha. Na minha casa, pastor Rodrigo, só sou eu, meu esposo não quer salvação, meus filhos, então nem se fala, sou só eu oro pela minha casa. Deus sabe que você está lutando sozinho. Eu vim dizer para você nessa noite: Deus sabe que você está lutando. Sabe, nós do ministério, tem os pastores aqui, eu posso perguntar para cada um deles. Já houve dias em que eu mesmo me perguntei: será que Deus não vê a situação que eu estou passando? As lutas que nós estamos passando? As provas que nós estamos passando? As perseguições que nós estamos passando? Porque quando nós estamos do outro lado, nós ficamos sozinhos com as nossas angústias, com as nossas queixas, com as nossas dores. E aí é difícil acreditar que existe o olho de Deus nos examinando, o olho de Deus nos enxergando, o olho de Deus nos vendo e a mão de Deus nos guardando e nos cuidando. E aí isso vai nos levar a ter um sentimento de inadequação à vida, não valorizamos o que somos. E aí só olhamos para aquilo que nós não somos. Irmão, você é uma bênção. Só a pastora Clédia falou aqui amém. Você é uma bênção, irmão. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você é uma bênção. Sil, você é uma bênção. Minha esposa, você é uma bênção. E aí agora Jesus chega do outro lado, e o que Jesus encontra por lá, irmão? Um homem que não tinha vida, a noite inteira lutando com uma tempestade, uma coisa terrível. Agora ele chega na praia, maravilha, vamos chegar na praia, vamos estender uma rede, pegar um coco, e vamos tomar aquele coco, aquele suco de laranja, e vamos ficar na rede, irmão. Eles chegaram do outro lado, e o que tinha do outro lado? Um endemoniado, irmão. Mas não era qualquer demônio, não. Era pensa numa coisa terrível, irmão. Possesso de demônios. E você conhece a história. Então no final da história, irmão, eu aprendo que tem milagre. No final da história, vou até fechar aqui para a gente ir à ceia. No final da história tem cumprimento de promessa, irmão. No final da trajetória tem cumprimento de propósito. Fala comigo, propósito. Porque é exatamente isso que aconteceu com Jesus e os discípulos. No final se revelou um grande propósito. Você não está percebendo essa luta, ela está te amadurecendo. Para quê, pastor? Para que quando você encontrar o seu propósito, seja um milagre tão grande que as pessoas vão ficar: uau, as pessoas vão falar: uau. Você não percebe, mas essa luta está te deixando cascudo. E não é para te destruir, mas é para te preparar para aquilo que Deus tem para fazer, irmão. Deus tem muito para fazer na tua vida. Eu não sei se você consegue acreditar nisso, irmão. Você nem começou a viver aquilo que Deus tem para fazer na tua vida ainda. Essa semana eu desci pela manhã para fazer meu café. Eu estava compartilhando com o pessoal da nossa reunião, da conferência. Eu tenho uma Bíblia que eu deixo no corredor, na subida da escada. Eu deixo lá em casa tem Bíblia para tudo quanto é lugar, gente. É Bíblia escondida, Bíblia. E aí tem uma que fica aberta.
E às vezes eu paro e olho e deixo Deus falar comigo ali, na subida da escada. E a Bíblia, estava lá o texto de Provérbios dizendo assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem estabelecidos. Consagre ao Senhor a tua vida, irmão. Consagre ao Senhor os seus negócios. Consagre ao Senhor a tua empresa. Se o teu negócio é com celular, irmão, se você trabalha com celular, com vendas, consagre ao Senhor esse celular. Fala: Deus, nesse celular não vai entrar nada que venha te entristecer, nada que venha te aborrecer. Na minha casa não vai entrar nada que venha estancar o fluir do teu Espírito Santo. Não, na minha casa não tem lugar para barzinho, irmão. Crente que é crente não tem barzinho em casa. Caninha 51, até a garrafa é coisa fina. O pastor sabe, viu? Tinha televisão. Para com isso, irmão. Para quem beber aquilo lá, irmão, para com isso. Rompa com esses velhos hábitos. Joga fora, quebra esse altar do Satanás, irmão. É verdade, tem lá. Para que, irmão? Faça um altar ao Senhor. Coloca uma Bíblia, coloca uma almofada, faz um lugar de oração. Vai para o teu closet, vai para o teu guarda-roupa, vai dentro do guarda-roupa. Dá os teus pulos, irmão. Se vira. Busque a Deus, ore a Deus. Consagra ao Senhor a tua vida. Consagra o teu carro, consagra as tuas roupas. Ore com a família, irmão. Isso é importante demais, irmãos. Coloque diante de Deus tudo aquilo que você tem almejado. Apresente para Ele. Diga para Ele: pode contar comigo, Deus, pode contar. Se o Senhor me honrar, o primeiro a ser honrado vai ser o Senhor. Se o Senhor me honrar, o primeiro a ser honrado vai ser o Senhor. Eu não estou nem falando em questão de dinheiro agora, que muitos aí podem ter pensado: lá vem o pastor falar de dinheiro. Não, nós já fizemos oferta, não tem problema com isso não, irmão. Fica bem tranquilo e relaxado. O problema dos crentes é pensar só isso. Não, não é isso não. Se o Senhor me honrar, eu vou te honrar. Honra com a tua vida, irmão. Honra com o teu testemunho de fé. Honra com a tua palavra. Seja mais crente, seja fiel. Essa é uma palavra para irmãos da igreja. Hoje é um culto de ceia, um culto dos irmãos, culto de comunhão. Deus está nesse lugar, o Espírito Santo de Deus. Quem sente o Espírito Santo de Deus aqui, irmão? Nunca é tarde para Deus fazer um milagre. Fique em pé na presença de Deus, irmão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você pegue a palavra de Deus, a Bíblia, e nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Gente, eu acho que eu não fiz uma coisa, depois tem que fazer. Os visitantes, esqueci. Mas daqui a pouco a gente faz. Se você não pegou os elementos da ceia, fique com a sua mão levantada bem alto para que um diácono chegue até você. Mas fique com a mão levantada para que o diácono possa te enxergar e possa chegar até você, te entregando os elementos da ceia. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Nós vamos agora participar todos. Nós vamos fazer a leitura responsiva, 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Diz assim a Escritura, vamos fazer a leitura responsiva. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor.
Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. 30. Porque se nós o julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Amém? Minha versão era um pouquinho diferente aqui, então a gente se perde um pouquinho. Agora você pode abrir os elementos da ceia. Abra com cuidado. E nós vamos consagrar os elementos e participar da Santa Ceia do Senhor. Esse é um momento solene, é um momento maravilhoso, é um momento de intimidade, é um momento de comunhão. Levante aos céus, feche os seus olhos. Precioso Deus, poderoso Jesus, nessa noite nós estamos reunidos na Tua presença, com os elementos da Santa Ceia em nossas mãos, que simbolizam o Teu corpo moído na cruz do Calvário, em remissão aos nossos pecados. O sangue que foi derramado, sangue puro, sangue carmesim, redentor, que foi derramado gota a gota naquela cruz, para que nós pudéssemos ter vida hoje. E nós estamos como Teus filhos, como igreja que somos, Pai, reunidos aqui, não para fazer apenas, meu Deus amado, alguma coisa que vai denotar a nossa religião, mas estamos aqui, Pai amado, reunidos para fazer aquilo que a Tua palavra diz, Pai amado, porque temos fé para isso, e porque através desse simbolismo, desse ato, nós entramos em intimidade, em comunhão contigo. Queremos consagrar o pão, consagrar o suco da vide, Pai, da uva, para que ao ingerirmos, meu Pai amado, o nosso corpo físico receba a saúde. Eu creio que nesse momento santo, Pai, muitas pessoas podem receber a cura quando ingerirem esses elementos, Pai, para o seu corpo físico. As nossas emoções sejam saradas, o nosso espírito esteja fortalecido, meu Pai. Perdoa os nossos pecados, que são muitos. Ajuda-nos, Pai amado, a nos mantermos fiéis numa geração incrédula, endurecida, que, como diz a Tua palavra, Pai, sente comichões nos ouvidos ao ouvir a palavra, ao ouvir da Tua lei. Mas nós amamos a Tua lei, como diz o salmista: ó, como eu amo a Tua lei, meu Pai. Então ajuda-nos como igreja, como Teus filhos, a permanecermos firmes, Pai, até o dia que o Senhor vem buscar a sua igreja, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos participar todos? Os irmãos vão passar nos corredores, e você pode dobrar os seus joelhos e pode fazer 1 minuto de oração, agradecendo a Jesus, agradecendo ao Senhor Jesus por essa bênção. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela Tua bênção. Obrigado pela Tua graça. Vamos orar, igreja. Dobre os seus joelhos. Ore e busque a Deus agora em oração. Obrigado, Papai do céu, porque o Senhor nos permite entrar na Tua presença mais uma vez. O Senhor nos permite, Pai amado, estar na Tua casa, Pai, adorando o Teu nome, Pai, bendizendo o Teu nome. Nesse momento santo, Pai amado, nesse momento, Pai, solene, traz cura para a Tua igreja, meu Pai, traz cura para este povo que aqui está, meu Pai. Traz, Pai amado, a salvação para esta igreja, meu Pai, para que tudo o Teu nome seja glorificado, o Teu nome seja exaltado. Nós amamos a Tua presença, precioso Espírito Santo. Nós amamos a Tua presença, Pai. O que seria de nós se não fosse a Tua presença? Ajuda-nos. Nos abençoa, Pai, nos guarda, Pai, no Teu caminho, guarda-nos, Pai amado, no dia mau, Pai, ajuda-nos a vencer as nossas lutas,
e as nossas dificuldades, Pai. Ajuda-nos, Pai. Aleluia. Aleluia, Pai. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra. Ele já tem providenciado escape para todos braço nós. forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril e faz mãe de filhos, é o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, não vai, não vai, não, porque eu não estou sozinho nesta guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que bradar no alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Levante as mãos e cante. Um caminho aberto pelas Esse é o poder do nosso Deus. faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia. Aleluia. Há livramento. Aleluia. Glória a Deus. Bem, irmãos, nós
Rita, Maria, estão aí? Levante a mão, deixa eu ver onde é que está. Deixa eu ver bem alto. Não tô... Tá ali? Que Deus abençoe vocês. Eles estão completando hoje 53 anos de matrimônio, gente. Vamos dar uma salva de palmas. Que Jesus abençoe a vida de vocês, irmão José, irmã Rita. E também é de pertinho, né? De Macapá, lá no Amapá. Meu amigo o pastor José Mercúrio, lá da Quadrangular, é um conselheiro também. Deus abençoe, viu? Leva um abraço para ele também. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos estar orando pelo irmão José, pela irmã Rita. Olha, gente, nós já estamos encerrando. Domingo que vem não falte, traga alguém com você, venha participar daquilo que Deus está fazendo. Hoje não deu tempo da gente fazer dos visitantes, né, porque fizemos aqui, mas tudo bem, fazemos semana que vem. Lá na saída agora tem lanche na cantina. Semana passada deu briga, gente. O pessoal rolou no chão por causa dos cachorro-quente. Tive que ir lá apartar, falar, não, irmão, calma, vamos lá no Uau agora. Tô brincando, irmão, mas olha, foi top demais. Tá faltando, vocês estão atendendo, viu? Muito legal isso. E lá hoje tem pizza, tem um lanche bem gostoso para você poder levar para casa, comer ali agora, tá bom? Isso sempre abençoa os departamentos da igreja, ok, gente? Então, não esquece de fazer a inscrição para a conferência, amém, gente? Deus abençoe a sua vida. Pega a chave da casa, do carro, vamos para os nossos lares abençoados por Deus. Acho que eu não esqueci nada, né? Tá tudo certo? Os visitantes, pois é, eu falei dos visitantes aqui. Então tá, vamos. Quem está nos visitando hoje? Levanta aí a mão. Vai ficar mais fácil fazer uma coisa, por favor, me dê só um minutinho. Senta a igreja, por favor, que daí eu consigo enxergar quem está visitando. Dedê, aí o pessoal falou, tem como ou não? Agora não vai ter como, né? Mas tudo bem. Quem está nos visitando, fica em pé. Nós queremos conhecer você. Quem está nos visitando hoje? Vamos ver quantas pessoas. Alguém conta aí para mim, que eu não consigo enxergar aqui. Quantas? 1, 2, lá 3, 4, lá em cima 5. Quem mais? Olha, nós temos pelo menos umas 7 pessoas. Vamos aplaudir Jesus na vida dos nossos irmãos. Sejam bem-vindos, queridos, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Agora sim, fiquem em pé na presença de Deus. Vão para casa abençoado por Deus. Você foi abençoado hoje ou não? Terça-feira tem mais. Siga nas redes sociais, gente, @Ecoville, compartilha. Você que está no culto aqui, compartilha uma foto, marca a igreja, faz lá, vamos estar fomentando aí nossa rede social e vamos cair para cima, vamos para cima, gente, tem muita coisa boa para acontecer, amém? Vamos orar e vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado por essa noite. Estamos felizes, Pai, por tudo que o Senhor fez nesse lugar, pela Tua bênção, pela Tua graça, pela manifestação do Teu Santo Espírito, porque estamos saindo daqui, Pai, abençoados pelos louvores, pela Tua presença que é viva, notória, marcante em nossa vida, pela palavra que o Senhor trouxe a nós nessa noite. E agora, Pai, nós queremos pedir que essa bênção não fique, mas que ela nos acompanhe, Pai. Faz-nos chegar em segurança em nossos lares, livra de acidentes, livra de assaltos, livra de perigo, de todo o intento do mal. Dá uma noite de descanso para este povo, meu Pai, um despertar alegre de vitória, uma semana que eu quero profetizar na vida deste povo, dos meus irmãos, uma semana de milagres, uma semana de favor e de portas abertas, Pai. Abençoamos o Teu povo no nome de Jesus, e que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a mais doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre, amém? Palmas para Jesus, igreja. Deus te abençoe, vá em paz, viva Cristo. Você acabou de participar de mais uma edição do seu programa Comprometidos com a Palavra. Querendo Deus, a gente volta. Agora, um grande abraço do pastor Rogério Amorim, um bom dia mesmo e viva Cristo!